Capítulo 8. Ecossistema Hadoop. A nossa agenda cobre o ecossistema Hadoop, os componentes do ecossistema, HDFS, Yarn, MapReduce, linguagens Pig e Hive, processamento de grafos com o Giraffe, NoSQL com Xbase, Cassandra e MongoDB, Flume e Scump, Spark, Storm e Flink, Zookeeper e as considerações finais. Ecossistema Hadoop. Hadoop é um ecossistema composto por frameworks, software de origem aberta, bibliotecas e metodologias para análise de grandes volumes de dados. Foi desenvolvido sob a gestão da Apache Software Foundation, com apoio de empresas líderes do mercado como Cloudera, MapR, Hortonworks, IBM, entre outras. Hadoop e seu ecossistema, que vamos conhecer aqui, tem se tornado cada vez mais atraente para empresas de todos os portes, principalmente as pequenas, que precisam de tecnologias de baixo custo e alto impacto para sobreviverem. Componentes do ecossistema Hadoop. HDFS, Yarn e MapReduce são os componentes centrais do Hadoop. O HDFS é o sistema de gerenciamento de arquivos, o Yarn é o gerenciador de recursos e agendamento de serviços, o MapReduce é o modelo de programação paralela, as linguagens de alto nível são Pig para script e Hive para pesquisa SQL, processamento de grafos é o Giraffe, processamento em tempo real em memória é o Storm, Spark e Flink, o banco de dados NoSQL são o Xbase, Cassandra e MongoDB, e o gerenciamento de serviços, que é o Zookeeper. HDFS, Hadoop Distributed File System, é o sistema de gerenciamento de arquivos do Hadoop, onde são criados, armazenados e lidos os arquivos de grandes volumes de dados manuseados em Big Data. HDFS é um sistema de arquivos com armazenamento distribuído para todos os nós, racks e clusters de uma rede. HDFS gerencia estas estruturas, permitindo que os dados sejam manipulados pelas aplicações de Hadoop. Yarn é a abreviação de Yet Another Resource Negotiator. É um novo recurso a ser negociado. Por recurso, entenda o uso de memória e CPU de todos os clusters de uma rede corporativa. É uma camada de software, uma framework introduzida no Hadoop 2.0, responsável por distribuir os recursos computacionais, como o uso de memória e processamento, para os serviços executados pelas aplicações, otimizando o processamento paralelo. Yarn é como gerente, que indica quem, quando e onde devem ser realizados os procedimentos dos diferentes serviços dentro do Hadoop, e quais recursos devem ser alocados para cada tarefa. MapReduce é um modelo de programação paralela para grandes coleções de dados, utilizando computação distribuída em clusters. Oferece acesso a partir de interfaces de alto nível para desenvolvimento de aplicações, utilizando ferramentas como Hive, Pig e linguagens como Scala e Python. O método foi desenvolvido pela Google para indexar URLs por palavras após um rastreamento na web. Com isso, foi possível estabelecer classificações de uso dessas páginas e selecionar as mais utilizadas. MapReduce está na base do mecanismo de busca da Google, através da implementação do algoritmo PageRank e da venda de propaganda digital. Linguagens Pig e Hive. Pig e Hive são linguagens de script, que traduzem comandos de alto nível para serem executados por MapReduce, simplificando a programação de Hadoop, que utiliza nativamente a linguagem Java. Pig Latin é a linguagem de fluxo de dados oferecida por Pig, que não exige que os dados tenham esquema, como em SQL, com tabelas e relacionamentos, e por essa razão é adequado ao processamento de dados não estruturados. Hive, por sua vez, transforma Hadoop em um data warehouse, armazém de dados, utilizando o dialeto SQL para consulta de dados, chamado de Hive SQL. Processamento de grafos com Giraffe. Um grafo é composto por um conjunto de nós ou objetos que se conectam entre si por arestas e que podem ser representados em forma matricial para serem processados por computadores. Giraffe é uma implementação escalável e tolerante a falhas de algoritmos de processamento de grafos em clusters Hadoop para milhares de nós de computação. Utilizado em larga escala pelo LinkedIn, Twitter e Facebook para análise de redes sociais, com a representação de bilhões ou trilhões de conexões em conjuntos de dados para identificar popularidade, importância, localização e interesses entre os usuários. NoSQL
Xbase, Cassandra e MongoDB. SQL, Structured Query Language, é a linguagem de consulta orientada para aplicações tradicionais de bancos de dados relacionais, dados estruturados. A necessidade de analisar dados em grandes volumes, de diversas fontes e formatos, fez surgir a tecnologia NoSQL, Not Only SQL, não somente SQL, para análise de dados não estruturados. Bancos NoSQL podem crescer sem fim e se concentram mais em desempenho, permitindo a replicação dos dados em vários nós da rede, lendo, escrevendo e processando dados a velocidades inimagináveis, usando os paradigmas de processamento paralelo distribuído do Hadoop. Tipos de NoSQL. Os três principais tipos de NoSQL são Column Database, orientados por coluna, Key Value Database, orientados por chave e valor, e Document Database, orientados por documentos. Orientado por coluna, Apache Xbase. NoSQL, que armazena dados em tabelas e as gerencia por colunas ao invés de linhas, é chamado de banco de dados orientados por colunas. Um dos benefícios é que os dados podem ser compactados, permitindo que operações como cálculos de mínimo, máximo, soma, contagem e médias sejam executadas rapidamente. Podem ser auto-indexados usando menos espaço em disco do que um sistema de banco de dados relacional. Xbase foi projetado a partir dos conceitos do primeiro banco de dados colunar desenvolvido pela Google, o Bigtable. É bastante útil para pesquisa em tempo real, leitura e acesso de grandes volumes de dados em Big Data. Orientado por chave/valor, Cassandra. Um NoSQL orientado por chave/valor armazena dados em coleções de pares de chave/valor. Por exemplo, um RA de um aluno pode ser a chave e o nome do aluno pode ser o valor relativo àquela chave. Trata-se de um dicionário armazenando um valor como um número inteiro e uma string, estrutura de arquivos JSON ou matriz, juntamente com a chave para fazer referência a esse valor. Cassandra é baseado no modelo chave-valor desenvolvido pela Facebook em 2008, sendo extremamente escalável e tolerante a falhas. Resolve problemas analíticos de Big Data em tempo real, envolvendo petabytes de dados usando MapReduce. Orientado por documentos, MongoDB. NoSQL orientados a documentos são semelhantes aos de chave e valor. Eles organizam os documentos em coleções análogas a tabelas relacionais e a pesquisa pode ser feita baseada também em valores, e não apenas baseada na chave. MongoDB é um NoSQL orientado para documentos e é distribuído gratuitamente pela Apache Foundation. MongoDB armazena dados no formato JSON de documentos, como se fossem esquemas, significando que os campos podem variar de um documento para o outro e a estrutura de dados podendo ser alterada ao longo do tempo. Flume e Scoop. Para capturar dados ou movê-los para dentro de Hadoop, temos duas ferramentas que fazem parte do ecossistema Hadoop, chamadas de Flume e Scoop. Flume permite que dados streaming vindos de diversos locais possam ser injetados ou movidos para dentro de clusters Hadoop e gravados em formato HDFS. Scoop é um software de código aberto projetado para transferir dados entre sistemas de bancos de dados relacionais e Hadoop. Spark, Storm e Flink. Spark é um framework que não utiliza a camada MapReduce do Hadoop. Sua principal motivação é realizar o processamento em memória, ao invés de em disco, como é feito em MapReduce. O ganho de performance é enorme. Storm é um framework de Hadoop para streaming de dados, que se concentra em cargas de trabalho que exigem processamento próximo ao de tempo real. Flink é um framework para Hadoop para dados em streaming, que lida também com processamento em lote. Apache Zookeeper é o serviço de coordenação de rede centralizada do Hadoop, capaz de manter as informações de configuração atualizadas. Os processos distribuídos usando Zookeeper coordenam-se entre si através de namespaces, nomes de arquivos, nomes de máquinas, nomes de nós, organizados como no sistema de arquivos do Linux. É utilizado para nomeação, permitindo que um nó de rede encontre outro em um conjunto de milhares de máquinas. Resolve problemas de sincronização dos milhares de servidores distribuídos em rede, utilizando blocos, barreiras e filas. Considerações gerais. O ecossistema Hadoop é excelente, oferecendo um conjunto de ferramentas para a implementação de Big Data nas empresas.
As empresas distribuidoras de Hadoop, como Cloudera, MapR e Hortonworks, implementam o ecossistema de Hadoop com leves alterações em função dos produtos e serviços que oferecem ao mercado. Finalizamos aqui o capítulo 8. Vamos em frente.